Graças a Deus. Opa, entramos. Graças e paz, queridos. Amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje nós estamos iniciando, mais um tempo de instrução, um tempo de oração, um tempo de aprofundamento. E hoje nós estaremos finalizando, um módulo sobre crescer, sobre crescimento, sobre raiz, sobre fruto. Mas antes, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, agradecer a Deus por chegar aqui em paz, nessa chuva, no meio desse temporal que nós estamos vivendo, muito engarrafamento, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero agradecer também a você por permitir que a Igreja Nova Jerusalém na Taquara entrasse aí na sua casa, na sua residência. Você que está vendo agora, você que vai ver posteriormente, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, aqui nós estamos, te dou graças. Te dou graças pelo dia de hoje, te dou graças pelos livramentos visíveis e invisíveis. E agora, Senhor, nós estamos iniciando mais uma imersão, que é o estudo da Tua Palavra. Abençoa, dirige, governa, fala conosco, Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão ouvindo, a todos os lares que estão conectados, Senhor. Seja por intermédio, Pai amado, de um aparelho celular, seja do computador, até mesmo da sua televisão, mas que eles sejam tocados pelo Todo-Poderoso. Que a mão do Senhor possa ir de encontro e que eles possam dizer verdadeiramente: nós ouvimos e recebemos o direcionamento de Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Vamos dar início. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12. Enquanto você está pegando a sua Bíblia, você que está nos assistindo, eu vou pedir um grande favor. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E como é que você vai? Aí você vai se perguntar: pastor, como é que eu posso ajudar? Você vai compartilhar nesse exato momento. Entra, sai compartilhando o maior número de grupos que você tiver, amigos, pega o link, manda. É o que nós estamos fazendo aqui. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, a gente está compartilhando e nós vamos divulgar a palavra de Deus da melhor forma possível, aonde eu tenho certeza que será uma ferramenta para que muitos sejam abençoados. Você já abriu a sua Bíblia em Jeremias capítulo 12, amém? Eu estou usando a versão aqui, a NVT, tá? A nova versão transformadora, mas você pode usar qualquer versão, mas eu vou pedir para você nesse exato momento que esteja ligado, tá? Eu tenho certeza que Deus já falou com você nesse dia e agora não será diferente. Ele vai continuar falando e se revelando a sua vida. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 12, do verso 2 ao verso 5. Jeremias 12, verso 2 e 5. Lê para mim aí, por favor, Dudu, está ligado na sua Bíblia? Jeremias 12, verso 2 e verso 5. Tu os plantastes, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Agora o 5, né? 5, isso. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Senhor da vida. Amados, tome seu assento, vocês estão aqui. Quando Deus nos deu essa palavra, aí nós finalizamos, estamos vendo uma sequência sobre crescimento, sobre raiz, sobre fruto. O que é mais importante? É você aprofundar a raiz ou você dar frutos? Nós precisamos entender que o que acontece do lado de dentro é mais importante do que acontece do lado de fora. Por ser didático, me faz o momento repetir. O que acontece do lado de dentro é mais importante do que acontece do lado de fora. E aí você vai falar assim: pastor, o que isso tem a ver com Jeremias capítulo 12? John Wesley,
ele fez menção, uma declaração que eu peguei e achei muito linda. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. Ou seja, o nosso objeto supremo, o nosso propósito precisa ser em todo o tempo a Deus. John Wesley já havia declarado isso. Jeremias foi um jovem usado por Deus, usadíssimo, um grande profeta. E se você parar para ver a história de Jeremias, Deus olhou para ele e falou assim, coisa linda, eu quero você, eu vou usar você. Jeremias, mesmo ainda no ventre da tua madre, eu já sabia, eu já tinha planos, eu já tinha sonhos contigo, Jeremias, eu já tinha escrito o que vai acontecer, Jeremias, olha o que você vê. Ou seja, e começa a profetizar. Deus, ele começa a preparar a história, o desejo dele a ser realizado na vida de Jeremias. E aí a gente entende essa verdade. E quando a gente entende essa verdade, o profeta, quando recebe uma autorização de Deus, quando recebe uma ordem de Deus, ele recebe uma habilitação, né? Quem dirige, você sabe, sem habilitação você não pode dirigir. Estou errado, diácono? Não pode. Pode dirigir sem habilitação? Não pode. Aí não pode, né? Aí o profeta Jeremias, ele estava habilitado por Deus para profetizar. E Jeremias passou por grandes processos. E muitos chamam Jeremias de profeta chorão. Ah, pastor, Jeremias foi tão chorão que passou até quem escreveu as Lamentações. Meus amados, seguir a Cristo em nenhum momento a palavra do Senhor vai dizer que vai ser e será um mar de rosas. Seguir a Cristo, você pode passar por sofrimento, você pode passar por dor, você pode passar por o que for, mas uma coisa é certa, Deus nunca vai deixar você se envergonhar. Jeremias, ele sofreu acusação dos familiares, dos amigos. Jeremias, ele se sentiu só, ele se sentiu atormentado, porque ele via a prosperidade do ímpio. Você já parou para ver aquela história que a grama verde do meu vizinho é mais verde que a minha? Quem nunca? Né? Ou teve aquele pensamento assim, poxa, se aquele carro que custa X valor, ele não quer nada com Deus, e Deus permitiu que ele tenha, por quê? Eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu passo parte de todas as campanhas, eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, e aquele que é ímpio, ele não faz nada, mas ele tem tudo. Quem nunca teve esse pensamento? Sabe, meus amados, guarda o que eu vou falar, que é para a gente poder fechar esse módulo. O que acontece do lado de dentro da nossa vida é muito mais importante do que acontece do lado de fora. E nós precisamos entender que, por mais justo e reto que fosse o procedimento de Jeremias, o sofrimento e a angústia eram seus companheiros. E ele observa a vida do ímpio. Ímpio é aquele que não teme a Deus. E na sua perspectiva, de acordo com Jeremias capítulo 12, verso 2, que o Dudu leu, eles vivem muito bem, prosperam e são felizes. Se eu parar para perguntar aqui, quantos ímpios que você conhece que são prósperos, que são ricos, que têm uma condição financeira abastada? Mas nós precisamos entender, e vamos entender hoje, por que o ímpio prospera, por que Jeremias teve esse posicionamento, o que acontece quando as nossas raízes só estão na superfície, qual é a forma que nós vemos? A forma que nós vemos é essa, quando as nossas raízes ainda não estão profundas em Deus, nós deixamos que os sofrimentos e que a angústia do dia a dia nos segue, e nós olhamos para o ímpio dizendo assim, Deus, eu sou teu filho, se a prioridade é minha, por que o ímpio tem e eu não? Só que aí, antes de entrar nessa história, nós precisamos entender quem é o ímpio. Qual é a visão que a gente tem, né, Mira, do ímpio? Ímpio é aquele, quando a gente fala assim, né, Dudu? Você é crente, e aquele que não é crente é ímpio. E o que você entende do ímpio? A palavra é ímpio.
criou-se uma cultura, eu não estou criticando a cultura, que ímpio é aquele que não segue a Jesus. Falei alguma mentira aí? Falei? É isso mesmo, né? Nós aprendemos que ímpio é aquele que não segue a Jesus. Mas será que a palavra ímpio tem no hebraico, ímpio, é somente isso? Eu trouxe para vocês uma definição. Quem é o ímpio? Ímpio refere-se a pessoas que quebram os mandamentos de Deus. Lembrando que os mandamentos simplesmente são direcionamentos que Deus nos deu, porque o povo não quis. Moisés, que vá você. A gente não quer. Então, se você não quer, Deus te dá direcionamentos, porque outros querem, mas para que você possa seguir os mandamentos. Deus, ele sempre foi um Deus amoroso, que isso fique bem claro. Os mandamentos não são sinônimo de ira, de fúria, não. Os mandamentos são instruções de Deus para que nós possamos viver e tomar posse do melhor dessa terra. Está todo mundo comigo? Amém? Estou recebendo aqui que os irmãos estão nos assistindo aí em casa. Espero que estejam entendendo. Então, o ímpio refere-se à pessoa que quebra os mandamentos de Deus, que quebra as instruções de Deus. É uma pessoa cuja mente está voltada para a prática de delitos e que se dá por impulsos. O ímpio se dá por impulsos. E também é um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos. Estabelecidos por quem, Robson? Estabelecidos por Deus. Deus, ele já estabeleceu princípios a serem estabelecidos desde que criou o mundo. Ele estabeleceu os princípios. E aqueles que não seguem os mandamentos, que não seguem os princípios estabelecidos por Deus, eles são, estou resumindo de uma forma bem simples, eles são os ímpios. Só que o ímpio não é só isso. Ímpio também é apenas uma pessoa, não é só apenas uma pessoa que rejeita Deus ou que não crê em nada, como se fosse um ateu. O ímpio também rejeita a moralidade e abusa da liberdade. Vou repetir, o ímpio também rejeita a moralidade e abusa da liberdade. Pô, pastor, tem muito ímpio que é melhor que muito crente. Eu estou falando no âmbito espiritual, queridos. A moralidade o quê? Que é dar a instrução de Deus. A liberdade que é dada por Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. A liberdade para quem? Não para o nosso coração, mas para que o Espírito de Deus atue dentro do nosso espírito. Amém? Todo mundo aí, amém? Dando continuidade. O profeta, ele questiona Deus sobre isso. Uma pessoa que não segue princípios, uma pessoa que não segue as instruções, por que eles prosperam? E o mais interessante que eu achei nessa passagem, conforme o Dudu leu, o que nós estamos estudando sobre raiz, Jeremias vai dizer: tu os plantaste, e eles criaram o quê? Raízes, e deram o quê? Frutos. E aí eu já vou abrir um leque, queridos. Esse negócio que Deus só é Deus de evangélico, Deus que é só Deus dos crentes, Deus que é só Deus da Nova Jerusalém, Deus que é só Deus de quem adora de frente, de quem adora de costa, que Deus ele só ama quem dá dízimo com 4, 5 mil dígitos, que Deus ele só ama a quem faz isso, faz aquilo, que o Deus a quem servimos é só o Deus de quem usa calça, ou então de Deus que nós servimos é só o Deus de quem faz isso e faz aquilo. Está totalmente errado. Deus ele ama a obra das suas mãos. Quando Deus criou o homem, ele criou por amor. Ele fez o homem detalhosamente, visando o quê? Uma posição amorosa. Então Deus ele ama toda a totalidade humana. Está todo mundo aqui comigo entendendo? Amém? Deus ele ama a totalidade humana. Mas pastor, esse módulo que nós estamos estudando fala a questão de raiz profunda. E a Bíblia fala que nós precisamos nos aprofundar a Deus, conheçamos e prossigamos. Precisamos conhecer a Deus. Só que Jeremias está questionando porque o ímpio, de acordo com esse
nesse versículo aqui, ele também foi plantado. Guarda o que eu vou falar para você. Deus, ele nos ama de uma forma extraordinária. Você lembra daquela mulher que foi pedir ajuda e Jesus chegou para ela e falou para ela assim: olha, deixa-me primeiro abençoar os filhos. E ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Deus, ele estava dizendo, tá? Ele estava dizendo, tá? Da seguinte forma, que eu vou te abençoar, mas a prioridade dos filhos. Mas em nenhum momento Deus disse que quem vai ser rico financeiramente vai ser só os ricos, só os filhos. O sol nasce para todos. Amém ou não amém? Então nós temos que entender que simplesmente Jeremias estava cobrando, porque Jeremias ele não estava concordando pelo fato de que o ímpio estava prosperando. E o que me chamou mais atenção é no versículo 1 que não foi lido, é que Jeremias ele começa a dizer assim: Senhor, eu vou te chamar porque eu quero discutir um assunto com o Senhor. Nós precisamos entender que quem é o homem? O homem é a obra da criação de Deus. Quem é Deus? Deus ele é supremo, ele é todo poderoso, ele é inigualável. Então Jeremias ele começa o verso 1 do capítulo 12 dizendo que ele quer ter uma discussão, eu quero discutir com o Senhor sobre um determinado assunto, sobre o fato de que a grama do ímpio é mais verde do que a grama dele. E se você falou assim: não, Jeremias é culpado, não estou culpando nem falando mal de Jeremias, estou pegando o profeta como exemplo, porque nós nos dias de hoje fazemos a mesma coisa. Nós estamos só com as nossas raízes na superfície. E o que significa estar com as raízes na superfície? Quando as raízes só estão na superfície e não se aprofundam em Deus, eu fico preocupado não com a minha grama, mas com a grama do vizinho que cresce mais rápido que a minha. Eu fico preocupado não em fazer aquilo que me foi solicitado, que me foi enviado. Eu fico preocupado em fazer o que me foi mandado, mas também ver a prosperidade daqueles que não servem a Deus. Em tempos que nós estamos vivendo, em tempos em que precisamos mergulhar no sobrenatural, crescer espiritualmente, muitos estão preocupados só o que está acontecendo ao seu redor. E nós precisamos entender que a prosperidade e as conquistas que não servem a Deus, claro que eu vou falar para você, as prosperidades e conquistas que não servem a Deus podem se tornar uma distração. O pecado é um dos nossos inimigos? Amém ou não amém? Só que você sabe qual é o outro maior inimigo além do pecado? Distração. Jeremias ele começou o capítulo onde ele recebeu: ó, estou contigo, eu te chamei, eu vou. Só quando chegou no capítulo 12, até do capítulo 1 até o capítulo 12, ele passou por tanta coisa, e principalmente da sua família, de dentro de casa, que fez com que Jeremias se distraísse. Meu amado irmão, não vamos deixar que a quantidade de pessoas numa igreja, que as contas que estão batendo à nossa porta, a saúde que está gritando por cura, nos distraia do foco que é Cristo. Cristo, uma igreja cristocêntrica significa não é uma igreja que não passa por problemas, é uma igreja que tem Cristo como centro de todas as coisas. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Vocês estão entendendo? E nós precisamos entender que Cristo precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro. Nosso foco tem que ser Cristo. Pastor, meu foco é Cristo. Mas eu não aceito, pastor. Eu estou ali jejuando, eu estou guerreando, eu estou orando, eu estou buscando. E a chave da minha vida não vira. Mas o ímpio que fala mal. Porque se você ler o verso do capítulo 12, no capítulo 11... os líderes religiosos que não eram convertidos, eles falavam, usavam o nome de Jesus. E Jeremias vai dizer: eles proclamam o teu nome da boca para fora,
mas o coração não é teu, Deus. Isso também doía em Jeremias. Agora, é normal. Quando você vê, querido, pensa comigo, quem nunca olhou aquela situação e disse assim, não, eu não acredito. Vou lá para a intercessão com a Mira sai lá de Tomás Coelho, ela vem, não tem, as pessoas não vêm, mas ela está ali junto com as irmãs orando, que o grupo de intercessão, aquele grupinho, está orando, e quando ela acha que Deus manda, Senhor, eu estou precisando de uma bênção para isso, e a bênção não chega, mas o ímpio, aquela pessoa que não segue os mandamentos e as instruções de Deus, e eu vou falar para você, tem muito ímpio dentro da casa de Deus achando que já está salvo, mas não. Porque se você está na casa do Senhor, não adianta você ser igual aqueles do capítulo 11, que levantavam as mãos, até choravam, se você não reconhecer a soberania de Deus na tua vida, querido. Você está como o ímpio de Jeremias capítulo 11, que ele relata no capítulo 12. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é a palavra, é o Espírito, é Deus na tua vida. Mas nós precisamos entender que dentro da igreja existem muitas pessoas que precisam ser convertidas, que acham que pelo fato de estar entregando dízimo, que acham que pelo fato de estar vindo à igreja está convertido. Mas você vê no semblante que aquela pessoa precisa de conversão genuína. Por quê? Porque ela vem à igreja, mas ela não segue as instruções e os mandamentos de Deus. Vocês estão comigo, amém? Amém. E às vezes precisamos entender que focar na grama verde do vizinho não é falta de fé. Não é falta de fé. E se você falar para mim assim, diante de Jesus, eu nunca fiz isso, eu falo assim, vai orar. Vai orar, né? Vai dizer que você chegou, viu a sua casa no contrapiso, a casa daquele que ainda não é filho de Deus, no mármore, é mármore? Piso caro, como é que é? Granito? Mármore? Porcelanato. Granito. E você não falou assim, Deus, tem alguma coisa errada, fala que nunca falou. Eu estou ali contigo, e aqui, nada chega. Eu não compro, eu não vendo, eu não fecho um negócio. Eu continuo desempregado. E o outro lá está prosperando. Tem alguma coisa errada. Não, querido. Cuidado. Não deixe as distrações tirarem a tua visão do foco. Porque nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Está todo mundo aí, amém? Às vezes precisamos entender que existem áreas das nossas vidas que precisam de conversão. Sim, eu já falei, nós não podemos utilizar o nome de Cristo indevidamente para obtê-lo. Isso é muito forte, porque Jeremias estava sentindo essa dor e isso levou ele a questionar. Quem tem raiz não usa o nome de Cristo em benefício próprio. Você está me entendendo? Pastor, o que é se usar em benefício próprio? A ambição é pecado? Alguém me responde aí. Sim ou não? Depende do tipo da ambição. Porque quando a ambição vem, a minha ambição é o reino de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu tenho essa ambição, isso não é pecado. Agora, quando eu fico com a ambição em cima daquilo que o vizinho tem, já não é ambição, é inveja. Aí vem aquela pessoa inveja branca, que não existe inveja branca. Inveja é inveja, inveja é inveja, acabou. Então nós precisamos entender que às vezes as distrações, que depois do pecado é o nosso pior inimigo, as distrações nos levam a querer algo que não é para ser nosso. Nos levam a querer morar no Leblon, mas Deus quer que você continue em Jacarepaguá. Nos levam a querer ter uma BMW, mas Deus quer que você fique com um carrinho 1.0. Nos levam a querer possuir coisas que não são para você. E aí quando você coloca aquelas coisas, como na tua mente que é para você ter, que eu quero, você já perdeu o foco. Por quê? Deixa eu pensar no momento que aquilo que você quer precisa ser o que Deus quer para a tua vida. E se você não está tendo,
Não é porque você não é capaz de receber, é porque talvez não seja plano de Deus para você ter. Tá? Dando continuidade, quando nos acostumamos, isso é muito, muito delicado. Quando nos acostumamos a ser envolvidos por distrações, perdemos o foco de buscar e focar intensamente ao Senhor e priorizamos os frutos. Um tipo de distração. Alguém me dá um tipo de distração? Esse é o silêncio. Um tipo de distração. Dinheiro é distração, mas todo dinheiro é necessidade. Como diz, há controvérsias. Vamos lá. Quando viagem pode ser uma distração. Compras. Eu conheço uma pessoa que fala assim: fulano é uma centopeia. Sapatos, relógios, desejos naturais. Porque as pessoas estão tão distraídas com o natural que se preocupam com frutos visíveis. Se preocupam com carro, com casa, com roupa, com status, com utensílios, mas se esquecem que nós vivemos no sobrenatural, e no sobrenatural todas essas coisas que foram ditas são transitórias. E o que é eterno é Deus. Cuidado, porque se a gente se distrai e sai do que é eterno, a gente acaba focando no que é transitório. E o nosso problema é a falta de querer entender que há uma necessidade de sermos intensos. Repita comigo: intenso. Pensa numa relação de intensidade. Existe uma necessidade de aprofundar a raiz. Amém ou não amém? Mas a nossa raiz, para ser aprofundada, nós precisamos ser intensos. Como assim, pastor? Eu preciso ser intenso. Eu não posso ser intenso somente no domingo. Ser intenso no domingo que vem convidado é fácil. Ser intenso no culto de ceia, nossa. Ser intenso quando toca, ser intenso quando dança. Agora você precisa ser intenso no teu secreto, direto. Pastor, mas eu não consigo. Você não consegue por quê? Porque as distrações estão gritando no nosso interior. Porque nós precisamos entender que para poder orar, pregar, abrir culto, ficar na introdutoria, cumprir o diaconato, intercessão, qualquer evento, evangelismos, nós precisamos ser intensos. Vamos usar uma linguagem bem moderna que as pessoas estão falando. Nós precisamos queimar. Mas eu não posso queimar só com a igreja cheia. Eu tenho que queimar com a igreja cheia, com a igreja vazia. Porque o que te faz queimar não é a quantidade de pessoas que estão ao seu redor. É o tanto que você busca ao Todo-Poderoso Deus. Então, agora que eu vou falar para você. Aquela pessoa que aprofunda as suas raízes, aquela pessoa que está mais preocupada com o que está dentro do que com o que está fora, ela é uma pessoa intensa. Tanto que Jeremias, depois que ele foi chamado a atenção por Deus, ele se tornou uma pessoa intensa, que mais para frente você vai ver que ele passa pelo mesmo processo de dores e angústias, e ele fala assim: Senhor, o Senhor me enganou, mas logo em seguida, no versículo seguinte, ele diz: não, parece que a ficha caiu. Ele estava tão queimando, que ele fala assim: ó, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. O Senhor está comigo como um valente guerreiro. Nós precisamos entender que esse fogo, ele precisa queimar intensamente. Mas o fogo, ele não pode queimar intensamente só nos dias que você se compromete com o homem de vir à casa de Deus. O fogo tem que queimar dentro do teu carro. O fogo tem que queimar no ônibus. O fogo tem que queimar no teu local de trabalho. O fogo tem que queimar na sua casa. O fogo precisa queimar. Precisa queimar. O coração precisa queimar. A palavra do Senhor vai dizer a questão da brasa no altar, o braseiro no altar.
Porque hoje nós precisamos entender que só tem raiz profunda em Deus as pessoas que são intensas no que diz respeito às coisas de Deus. O que é intenso no que diz respeito às coisas de Deus? Poxa, vamos lá. Tem culto, vou para o culto. Não. Mas tem compromisso, não. Se der, eu vou compromisso, mas eu tenho culto. Isso é ser intenso. Ser intenso não é você esperar que as pessoas falem assim, ó, o que está acontecendo? Está xoxo, está triste. Não. Ser intenso significa que eu não preciso de um animador de palco para poder levantar o meu astral. Porque o Espírito Santo que está dentro de mim, ele se move. Ele está em movimento. Repita comigo, movimento. E se a gente parar para analisar, eu trabalhei um tempo no Projac, vocês sabem disso. E aí tinha gravações, né, dos programas, principalmente do Caldeirão. E do Faustão também tinha uma placa que fala assim, as pessoas estão a levantar, aplausos. Na hora que falava aplausos, grita, aí tinha uma pessoa que fica assim, ó. Vocês já viram? Aí tem filhos de Deus que precisam desse tipo de pessoas para poder avançar na fé. Precisa de alguém para falar, vamos, levanta. Sim, nós entendemos que em situações do dia a dia, pastor, não é todo mundo que está sorrindo todo dia. Não, nós entendemos. Só que isso faz parte do processo. Só que em que parte do processo você está? 30 anos de igreja e você ainda está no leitinho, significa que a tua raiz ainda está na superfície. Você tem que aprofundar as suas raízes, porque você não depende mais da quantidade de pessoas para bater no teu ombro para te levar a queimar. Você depende única e exclusivamente de você mesmo para queimar em Deus. E como é que eu queimo? Buscando ao Senhor intensamente. Vamos lá. A falta dessa intensidade, desse empenho em buscar Deus, em focar nas prioridades do reino de Deus, nos leva a perder simplesmente o foco. Eu vou falar para você, a pior coisa que tem é quando se perde o foco. Perder o foco já era. Tem gente que volta, sabe, tu está naquela conversa, aí você está conversando, aí entra uma outra conversa paralela, e aí você te cortam, e aí quando volta para você, você fala, pô, agora eu esqueci. Quem já passou por isso, filho? Todo mundo já, né? Sabe o que aconteceu? Você perdeu o foco. E tem gente que para voltar, fala assim, pô, deixa para, quando eu lembrar eu falo de novo. E aí, 1, 2, 3 semanas, isso é a busca ao Senhor. Quando você perde o foco por causa das distrações, pastor, o que é distração? Então eu estou adorando, uma cadeira caiu, você para de adorar, é distração, querido. Porque você está tão ligado, preste atenção no que eu vou falar para você. Você está tão ligado no que está ao seu redor, que você está com a mão levantada, mas você ouviu a cadeira cair. Você está tão ligado no que está ao teu redor, que você está sentado assistindo a pregação, assistindo o culto, mas que se chegar alguém ali, você vira para trás e vê. Tu está tão focado, mas está tão focado. Sabe o que? Nas distrações. Quando a gente olha para Cristo e não perde o foco, a cadeira cai, o mundo desaba, mas você continua ali. Esse eu me lembro de Estevão. Sabe, Robson? Estevão estava sendo apedrejado. Olha o foco. Cada pedra era uma distração, né, do doador. Fala que a dor não te tira da graça. Deixa vir a dor de dente. Quem já sentiu dor de dente aí? Sabe que negócio é só misericórdia, né? Então vem a dor de dente, tu não consegue nem dormir, querido. Aí no dia que vem a dor de dente, que você tem que fazer um culto, que você tem que pregar, cadê a paz para poder buscar a palavra? E você fica assim. Sabe o que é isso, irmão? É quando perde o foco. O Estevão estava sendo apedrejado, mas ele estava ali, ó. Está sendo apedrejado, mas ele não perdeu o foco. Está todo mundo comigo, amém? Dando continuidade, vamos lá. Os ímpios também dão frutos. Quando o Dudu leu, vou até responder aqui de acordo com a letra dos irmãos, tu os plantaste e eles criam raiz. A gente já está terminando. Criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe do coração. Ou seja, o que eu aprendo? O ímpio também dá fruto. Amém? Dá fruto.
Mas qual é a diferença daquele? Não vou nem usar o termo ímpio, porque tem um outro leque que eu estava até conversando com a minha sogra, um outro leque também, que isso aí já lá uma noite adentro falando sobre isso. Qual é a diferença do fruto daquele que não segue a instrução, que não segue o coração, os propósitos e desejos de Deus? Qual é a diferença do fruto dele para o nosso fruto? A diferença é que o fruto deles, querido, ele pode ser vistoso, ele pode ser grande, sabe? Eu tive no Hortifruti um dia desses aí, foi em outubro, Halloween foi em outubro, né? Então fui no Hortifruti, tinha uma abóbora, acho que era nem de Itu, querido. O negócio era muito grande, desse tamanho, a abóbora, e já vinha com o plástico ali, que era só você cortar, para poder fazer o desenho cara do capeta, né? Na abóbora com a do Halloween. É cultura, cada povo tem a sua cultura. Então eu estava olhando aquilo, eu falei, que abóbora grande, que abóbora gigante, misericórdia. Vocês já comeram manga coração de boi? O caroço da manga, praticamente assim, o resto é tudo carne. É um fruto que você fica como? Caramba, meu Deus do céu, meu Deus. Hã? A manga pau verdadeira, fininho, cara. Caroço é fino, carnuda a manga. Então tu fica com, meu Deus, que fruto. É fruto vistoso, fruto que chama atenção, fruto que tem peso. Uma abóbora dessa é pesada, uma manga dessa é pesada. Frutos que brilham e frutos raros de se achar. E quando acham, são valorizados, correto ou não correto? Mas esses frutos não permanecem. São passageiros, são temporários. Sabe, nós precisamos entender que o fruto, Jeremias, quando ele fala desse fruto, Jeremias está falando, poxa, eles estão esperando, e tem muito crente agindo assim, poxa, eles estão dando fruto, querido, para de olhar o que aquele que não segue a Jesus está fazendo, foca no teu trabalho, foca no que você precisa fazer. Aquele que tem raiz profunda não se preocupa com o que está ao seu redor, se preocupa com o que está dentro dele. Por quê? O que está do lado de dentro, o que acontece do lado de dentro, é mais importante do que acontece do lado de fora. Se a gente se preocupar com o que acontece do lado de fora, nós nunca daremos frutos que permanecerão. Somente frutos temporários. E mais interessante é que para que você possa dar fruto que permaneça, tem estação própria, tem tempo próprio, tem data já certa para o fruto vir. E o fruto, eu estava conversando com a pastora Liliane, o fruto é a última coisa, né, pastora? A última coisa que aparece é o fruto. Nós precisamos entender em que tempo a gente está. A gente não está em tempo de ficar esperando dar fruto. A gente está em tempo de aprofundar a raiz, porque o fruto vai acontecer. Quando você acha que não vai acontecer, vai dar fruto. O fruto vai vir, porque já está escrito, amém? Dando continuidade. Quando Jeremias fala, te deixa claro que, perdão, queridos, um dos maiores desafios, tá, da vida do cristão, lê para mim, por favor, o Robson, Mateus 24:13. Acho que é um dos maiores desafios da vida do cristão. Estou falando cristão, não crente. Porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa, em alguém. Um dos maiores desafios do cristão em Jesus é a perseverança. Mateus 24:13. Lê para mim, por favor, Robson. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. O que Mateus está falando sobre isso? Não está falando que é aquele que dá fruto, está falando sobre isso? Não. Não está falando daquele que está olhando para o seu vizinho, não. Não está falando daquele que entrega dízimo direto. Não está falando daquele que dorme dentro da igreja, não. Ele está falando daquele que perseverar. Por quê? Querido, entenda o que eu vou falar para você. Um grande desafio para aquele que tem raiz profunda é a fidelidade. É a fidelidade, é ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, é ser fiel a Deus nos compromissos,
Não, eu vou viajar. Não, antes de eu viajar, deixa eu ver a agenda da igreja. Não, mas eu vou comprar. Peraí, antes de eu comprar, deixa eu ver se eu posso ajudar a igreja. Por quê? Porque eu preciso entender que só é aquele que persevera até o fim será salvo. Não é aquele que simplesmente está batendo ponto, é perseverar. Jeremias, ele passou por um processo que Deus estava mostrando para ele. Jeremias, o ímpio está ali, mas o ímpio não persevera. O ímpio oscila. Você precisa perseverar. Você está preocupado com aquilo que tem, deixa de ter. Tem algo muito melhor para você, a glória que há de vir, querido. É a salvação, é a vida eterna. As dores da vida costumam nos fazer questionar muitas coisas. Fala que não. O desemprego não te faz questionar nada. A falta de venda não te faz questionar nada. A falta de clientes não te faz questionar nada. Faz. As dores da vida nos fazem questionar muitas coisas. Mas lê para mim, por favor, ô Manel, Salmo 73. Asaf, o Salmo de Asaf, ele fala sobre isso. Salmo 73, ele fala sobre o questionamento que ele mesmo também fez. 73, verso 3 e 4. Salmos 73, verso 3 e 4. Já está terminando. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. A minha versão fala assim, ó, eles não passam por sofrimento, tem um corpo saudável e forte. Querido, quem nunca atrasou uma conta? Fala para mim. Quem nunca ficou assim, Senhor, tá braba lá, a gente pode vir cortar. Quem nunca olhou para a geladeira e falou assim, não, eu vou lá para a casa do fulano, porque hoje o deserto está forte. Não, está apertado, Quem nunca falou assim, não coloca o cheque agora não, porque estava esperando, não veio. Querido, Asaf, ele estava falando, ó, eles não passam por sofrimento. O salmista, então eu estou falando para você que o profeta Jeremias, o salmo de Asaf também, ou seja, isso é o normal, porém existe uma resposta. Acompanha comigo, Manel, voa lá para o 16 e 17. Olha a resposta que Asaf recebeu mediante essa questão. Aí ele começou a aprofundar a raiz. 16 a 17, não é isso? Isso. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A minha versão fala assim, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus. Querido, quando a nossa raiz está profunda, vocês não estão entendendo o que acontece no reino espiritual. Quanto mais eu aprofundo as raízes, mais eu entro no santuário de Deus. Quando eu aprofundo as minhas raízes, eu não fico nos átrios. Eu entro no santo dos santos. Eu estou habilitado a entrar no santo dos santos. Você é sacerdote, sacerdotisa. É a nação eleita, é o povo adquirido. Carta de Pedro fala sobre isso. Então, se eu aprofundo as minhas raízes, eu não estou preocupado com fruto. Eu estou preocupado em aprofundar as minhas raízes. Se eu aprofundo as minhas raízes, simplesmente eu estou fazendo o quê? Entrando no santuário de Deus. E assim como a Asaf vai dizer, existem coisas no nosso dia a dia que nós só entenderemos quando entrarmos no santuário de Deus. Existem coisas que nós questionamos, que nós recriminamos, que nós murmuramos e não entendemos por quê? Porque ainda não entramos no santuário de Deus. Quando entrarmos no santuário de Deus, aí vai haver um descortinamento. Os nossos olhos serão abertos. E aí, a gente já está finalizando. A resposta do Senhor a Jeremias, conforme tu leu, vai falar algo bem simples. Olha, é uma advertência por amor. Deus estava falando, Jeremias, coisas piores estão por vir. Sem terra de paz, você já está tão aflito, como é que você vai conseguir resistir quando a paz não mais existir? Jeremias 12, verso 5, ele vai dizer assim, ó, Deus respondendo a Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro,
o que fará nos matagais junto ao Jordão? Querida, a primeira corrida, eu rastreei algumas coisas aqui para passar para os irmãos. A primeira metáfora, quando fala da corrida, né, a pé, está apontando para Deus está mostrando para Jeremias que os obstáculos que ele enfrentava em sua terra natal eram irrisórios, comparado aos que se encontraria diante dos reis de Judá e Babilônia. A segunda metáfora, quando fala de paz, estava lembrando o profeta do sofrimento iminente que ele teria de enfrentar ao proclamar a mensagem de julgamento. Aí eu entendo, se você correu com homens e eles o cansaram, como é que você pode competir com cavalos? Estava conversando com a minha sogra, foi semana passada sobre isso, né? Sobre foi essa semana, não lembro? Sobre esse versículo. Alguém aqui já andou de cavalo? Já viu o cavalo? O cavalo corre bem. Musculatura violenta. Cavalo corre bem. O ser humano nunca vai conseguir chegar na mesma velocidade, naturalmente falando, do cavalo. E Deus está falando, se você correu com homens, eles o cansaram. Jeremias, aprofunda a tua raiz. Igreja, aprofunda a tua raiz. Se você está passando por esse vento de pandemia e você já está desesperado, como é que você vai poder competir com coisas piores que virão? A Bíblia fala que coisas piores virão. Amém ou não amém? É bíblico. Coisas piores virão. Então nós precisamos entender que o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, foca no que é eterno. Esquece o que é transitório, foca no que é eterno e se liga. Isso tudo é distração para tirar você do foco. Não se distraia com as situações adversas, Jeremias. Olha para frente, esquece o que os homens estão fazendo, esquece o que as pessoas estão falando e vai em frente, avança, Jeremias, avança. O ser humano foi criado, querido. Olha a sua Bíblia para mim, por favor. Du, lê para mim, por gentileza. Atos 17. Atos 17, verso 26 a 28. Nós precisamos entender que Jeremias teve muitos problemas dentro de casa. Jeremias teve problema em tudo quanto é canto. Deus determinou algo pesado para Jeremias. E aí, Deus, no capítulo 12, Deus está falando, olha, para de reclamar da situação. Para de murmurar. Para. Você está reclamando por pouco. Olha o que Deus... E aí eu trago para os dias de hoje. A gente perde muito tempo reclamando. Quando não tinha pandemia, as pessoas não vinham à igreja. Aí veio a pandemia, as pessoas continuaram sem vir. Aí veio a abertura do culto. Abertura do culto, as pessoas se acomodaram dentro de casa. E aí Deus está falando para você nessa situação. Se você se cansa com homens, como é que você vai correr com cavalos? Querido, não adianta. Se não houver conversão genuína, não adianta você vir à igreja para bater num ponto, não adianta você vir para botar número na igreja. Você precisa vir com um compromisso, não com o pastor, não com a igreja física, mas com o dono da igreja, que é Cristo. E simplesmente, por que isso, pastor? Porque o homem foi criado e estabelecido por Deus na terra com um propósito. Eu repito que é didático. O homem foi criado e estabelecido por Deus na terra com um propósito. Do Atos 17, verso 26 a 28. Leia, por favor. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Querido, se você puder, grifa essa palavra, marca Atos 17, 26, 28. Atos Lucas escrevendo a Teófilo. Simplesmente, essa passagem é muito forte, que diz: Deus, de um só, Ele fez todos os povos.
Nós fomos estabelecidos com o propósito de buscar Deus. E às vezes o que nos impede de buscar Deus são as distrações. As distrações não podem nos tirar do foco de buscar a Deus. Nós precisamos entender isso, porque quando aprofundamos as nossas raízes, nós buscamos a Deus. Pastor, como assim? Aprofundar a raiz é você voltar a fazer jejum. É você se comprometer com o dono da igreja. É você voltar a se sacrificar. É você abrir mão, é você renunciar a muita coisa. É você olhar, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não deixar pai e mãe, a sua família. Né? Então, nós temos que abrir mão por amor a Deus. Porque já foi estabelecido um propósito. E esse pedaço lá no final, lá no verso 28, fala: pois nele são 3 coisas que só vai entender e só vai pegar isso se você aprofundar essas raízes em Deus. São 3 coisas que nele fazemos: vivemos, movemos e existimos. Vivemos, movemos e existimos. Ou seja, sabe aquela música? Quero que valorize, o Espírito Santo se move em você. Antiga essa música, né? Até agora gemidos. Isso é bíblico. Nós nos movemos nele. Quando estamos focados nas distrações, nós estamos nos movendo mediante o nosso próprio entendimento e a nossa vã sabedoria. Agora, quando nos movemos nele, nós simplesmente, além de nos mover, além de viver, nós existimos para ele. Quem é o homem para que de ti se lembre, Senhor? Quem é o homem? A obra é das minhas mãos. O homem existe por amor, porque eu amo o homem, eu amo a obra das minhas mãos. E aí eu quero convidar você a ficar de pé, que a gente já vai orar. E nós precisamos entender que viver, mover e existir, a busca de Deus, existe um padrão para isso. Existe um padrão. E qual o padrão? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esse padrão, ele só é alcançado quando Deus se torna a parte mais importante nas nossas vidas. Ou seja, eu não posso buscar Deus. Não me é suficiente buscar Deus se eu não aprofundar as raízes. Porque quando eu busco a Deus, eu aprofundo as minhas raízes. E se eu tenho raiz profunda, a árvore pode ser cortada, mas ela vai nascer de novo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Espero que você tenha guardado essa palavra. E você que está nos assistindo aí em casa, vai ver depois. Você entenda que eu preciso, o mais importante é o que eu tenho dentro, do que o que tenho dentro é muito mais importante do que eu tenho fora. Porque o que eu tenho dentro me faz viver, mover e existir. Viver, mover e existir. Senhor, foi a tua palavra. Muito obrigado por esse tempo de imersão, tempo de aprofundamento. Que todos sejam alcançados e que o Senhor continue revelando o teu povo, Senhor. Agora eu te peço, Pai amado, fortalece a mente de cada um. Senhor, tu sabes, Senhor, aquilo que estamos passando. Tu sabes as distrações que cada um, a prova que cada um passa, distração no casamento, na área financeira, na área espiritual, na área profissional, tu sabes, Senhor, na área familiar, tantas distrações que nos tiram do foco, e às vezes nós temos medo de desanimar, de entristecer os nossos familiares, e às vezes por amor aos familiares nós colocamos Deus em segundo plano. Que nós possamos aprender a aprofundar na raiz, que quando aprofundamos as raízes, nós não olhamos para os nossos familiares, nós não priorizamos os nossos familiares, nós priorizamos a Deus, porque quando priorizamos a Deus, Ele cuida dos nossos familiares. Que quando nós aprofundamos as nossas raízes, as nossas raízes elas não ficam na superfície. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que não importa a prosperidade daquele que não segue a Jesus, porque a prosperidade dele tem validade, mas aquilo que eu tenho, aquilo que habita dentro de mim, é muito maior do que as coisas transitórias que o mundo oferece. Precisamos focar no que é eterno, para que possamos andar em lugares altos. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vamos orar pelas finanças, dízimo e oferta, são culto a Deus. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Tá? Vocês estão aqui hoje, em nome de Jesus. A fidelidade e a lealdade de vocês ao ministério de Cristo, mesmo em tempo de chuva, tá? Temporal engarrafamento, vocês vieram. E aqueles que não puderam vir, Deus sabe também todas as coisas, mas eu quero agradecer a você que está em casa pela tua fidelidade, a tua lealdade ao ministério de Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe, que Deus multiplique as tuas finanças. E sabe, Robson, uma coisa que eu entendi, que eu aprendi essa semana, é que às vezes a gente precisa entender que precisamos viver por fé, sabe, Manel? E viver por fé, nós precisamos entender que quando eu vivo por fé, eu não me prendo às coisas terrenas, né, Dudu? Eu vivo por fé, então eu preciso honrar a Deus todos os dias. Então, Senhor, eu quero te honrar, está aqui a minha oferta, está aqui o dízimo, tudo é teu, tudo é para ti, porque se tu quiser, eu vou conseguir, e se o Senhor não quiser, eu também não vou conseguir, mas eu estou aqui para buscar o teu nome. Então nós precisamos entender essas palavras, que a questão da oferta é uma chave, conforme nós já falamos aqui alguns domingos, que destrava várias portas. Várias portas. E uma das portas que nós estamos falando é o tempo de maturidade espiritual. A maturidade espiritual me faz entender que eu preciso colocar Deus em primeiro plano. Colocar Deus em primeiro plano. Em tudo. Financeiramente, sentimentalmente, profissionalmente, familiar. Deus precisa estar sempre em primeiro plano. Isso é questão de sobrevivência. Maturidade espiritual. Eu preciso entender que a minha agenda de Deus na minha vida é prioridade. Guarda isso. A agenda de Deus na minha vida é prioridade. E eu agradeço a Deus por todos os parceiros, os membros, os parceiros ministeriais, os colaboradores, a cada irmão, a cada irmã que tem ofertado e tem dizimado, porque estão buscando a maturidade. E em nome de Jesus, Deus irá honrar e multiplicar as finanças do seu povo. Então nós vamos orar agora pela Bolsa Apostólica, não só na nossa casa, mas de todas as igrejas. Pastor, mas por que o senhor, uma vez me perguntaram isso, por que o senhor ora? Porque nossa igreja é pequena, o senhor quer que as pessoas saibam. Querido, não é porque a nossa igreja é pequena, é porque eu entendo da lei da semeadura. E eu entendo que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E nós temos que nos ajudar. Então nós vamos orar agora por todas as igrejas. Se tem alguma igreja que você conhece que está passando por situação delicada financeira, coloca ela agora diante de Deus. Você que nos assiste aí, seja abençoado em nome de Jesus. Deus, colocamos de Ti agora todas as agências do céu, todas, Senhor, todas. Senhor, nós sabemos que a situação econômica do nosso país, do mundo, está delicada mediante todo esse problema, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que faz aparecer do nada. Então abençoa a Bolsa Apostólica de todas as igrejas. Senhor, abençoa o final de ano, Pai. Que seja um mês de novembro farto. Que seja um mês de novembro, Pai, próspero. Todos os projetos de ação social, todas as ajudas, Senhor, que todas as igrejas fazem direto e indiretamente. Multiplica as finanças do Teu povo, não deixa faltar, Deus. Surpreenda os pastores, as pastoras, os líderes ministeriais. Surpreenda, Pai, com uma porção multiplicada, Senhor. Dá uma unção administrativa, Senhor Jesus, a todos os tesoureiros de todas as igrejas. Que eles possam, Pai amado, saber administrar junto com o pastor da igreja, da forma correta, Pai. Porque, Senhor Jesus, a profecia verdadeira vem pela Tua palavra, e a Tua palavra nos fala a questão de que em tempos de crise a igreja se mantém de pé. E nós cremos na Tua palavra. Fala, Senhor Jesus, se revela a Tua igreja. Abençoa em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos, estamos terminando. Alguns avisos. Sábado,
dia 14 é a preparação, né, para a votação. Não importa se você vai votar em A, em B, em C, o altar não é para dar vazão à política, mas que você vote consciente, não vá pelo modismo, vá pelo aquilo que você, no seu senso de justiça. Mas antes de você usar o senso de justiça, Jesus me mostra quem eu devo votar, me direciona. O voto, a eleição é domingo. Nós teremos o pessoal da terceira idade, da maior idade, né? Vai votar de que horas até que horas, querido? Que você está na maior idade. Está por dentro. Né? De 7 às 10, o pessoal da maior idade vai estar votando. Então, querido, já se prepara para você poder votar e vir, porque haverá culto. O culto não vai ser alterado, haverá culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Mas, pastor, eu tenho que votar. Vota, mas vota mais cedo. Mas mais cedo é muita fila, querido. Profunda a tua raiz, vou ter que voltar naquilo que a gente já falou hoje. Mas e no dia 29 vai ser a mesma coisa, segundo turno vai ser a mesma coisa. Haverá culto, amém? E te avisar também, querido, que domingo nós estaremos já passando toda a programação, porque inclusive até no final do ano, tá? Então, se você puder vir no domingo ou tá online no domingo, fica atento, que nós já passaremos a programação até no final do ano. E nós estamos orando e já estamos recebendo direcionamento de Deus para como será o nosso Natal e a questão do Ano Novo. Bem, estamos terminando. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado por você que nos assistiu aí. Hoje, devido à chuva, devido ao engarrafamento, o nosso convidado não pôde vir, mas eu quero te convidar, te avisar que quinta que vem haverá um convidado, tá? E no domingo eu vou estar falando o nome para os irmãos. Eu quero convidar você a participar. Bem, vamos ficar de pé, vamos finalizar. Você tem uma noite abençoada, noite de sucesso, tá? Que você, ao chegar em casa, durma em paz e se alegre no Deus da sua salvação. Amém. Que você, a condução que você for pegar, que vá em paz, que Deus, vocês vão dirigir, que Deus guie e livre de todo mal. Você tem uma noite revigoradora, se durma bem, acorde bem para trabalhar amanhã. Que Deus continue guardando a tua vida, a tua saúde, a tua, dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo. Acampa os teus anjos ao redor do teu povo e leva-nos na tua santa e gloriosa paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão, Senhor Jesus, que tudo ocorra para o teu nome sendo exaltado. As doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida do teu povo, daqueles que estão assistindo em casa. Receba essa palavra. Aquele que recebe essa palavra e toma posse em nome de Jesus. A sua voz diz: amém. Deus abençoe tua vida, fique em paz, querido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Já compartilhou?